Olá pessoal, estou aqui hoje para gravar um vídeo sobre o assunto que eu considero que seja o principal divisor de águas entre católicos e protestantes. Esse assunto é o sola scriptura. Sola scriptura é a ideia de que toda verdade doutrinária deve proceder somente da Escritura. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Isso é sola scriptura, que traduzido do latim significa nada mais nada menos do que somente a Escritura. É um dos 5 solas da Reforma Protestante e é famoso na boca de todos os protestantes, que sempre que vem alguma doutrina que lhes parece estranha no catolicismo, eles dizem: mas de onde você tirou isso da Bíblia? Onde você viu isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? E então, partindo dessa premissa de que o sola scriptura é verdadeiro, você certamente chegará a conclusões parecidas com algum dos protestantes das diversas denominações existentes. Então, quando você parte do princípio de que somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática e toda a doutrina deve sair dela, você certamente será um membro de uma das várias milhares ou centenas, como você quiser entender, que são muitas do mesmo jeito, denominações existentes. Agora, se você é católico, você entende que a Escritura não é a única regra de fé. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é a autoridade a qual a própria Bíblia chama em Tessalonicenses de coluna e sustento e sustentáculo da verdade, ou coluna e sustento da verdade, ou coluna e baluarte da verdade. A Bíblia não diz que a Bíblia é a coluna e baluarte da verdade, mas ela diz que a Igreja é a coluna e baluarte da verdade. Por isso, a Igreja, através dos seus bispos e de uma sucessão apostólica que conserva a tradição dos apóstolos, ela é a autoridade juntamente com a Escritura. Há no catolicismo um tripé de autoridade: a Escritura Sagrada, o magistério da Igreja e a tradição, a santa tradição da Igreja. Quem interpreta e define de todos os escritos que já existiram, de toda a tradição divulgada e guardada ao redor dos séculos, ao longo dos séculos, é o magistério da Igreja. Quem define o que é infalível, o que é verdade, o que é inspirado por Deus, é o magistério da Igreja. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte: o pessoal, geralmente os protestantes, e eu sei muito bem porque fui por muito tempo um protestante, geralmente parte do princípio de que a regra de fé única é a Bíblia, dizendo que toda a verdade deve proceder dela. Mas a questão é a seguinte: quando você pede para que um protestante mostre para você na própria Bíblia a noção de sola scriptura, é impossível que ele consiga te mostrar. O sola scriptura é a ideia de que tudo deve proceder da Bíblia, mas o próprio sola scriptura não procede da Bíblia. Ou seja, sola scriptura diz: tudo que você crê deve ser bíblico, mas o próprio sola scriptura não é bíblico. Não é bíblica a ideia de que tudo deve proceder da Escritura. É impossível encontrar um só versículo bíblico, um único versículo bíblico, que prove que a Escritura é a única regra de fé. Não existe esse versículo bíblico. E o que existe, é muito pelo contrário, é Paulo nos ensinando, e eu vou mostrar para vocês agora aqui num versículo bíblico. O que existe é isso aqui: portanto, irmãos, ficai firmes e guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Oralmente ou por escrito, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. O que Paulo está ensinando aqui é que havia uma tradição apostólica, e essa deveria ser conservada e crida e praticada pelos discípulos da Igreja de Cristo, pelos discípulos de Jesus, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa tradição, ela foi passada e ensinada e guardada não só por escrito, mas também oralmente. Ela foi passada oralmente.
Então, já no início da igreja primitiva, apostólica, não se tinha somente aquilo que é escrito como verdade, mas também a tradição que era passada oralmente pelos apóstolos. Como eu disse, é impossível encontrar um versículo bíblico único que prove que o sola escritura é bíblico, ou que algum versículo bíblico único que ensine que toda a verdade deve proceder da escritura. Para terminar, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. Pense comigo. Você que diz que somente a escritura é a regra de fé e prática, você não crê que a escritura é a única regra de fé e prática. Você também, mesmo sem saber, você acredita que existe uma outra autoridade exterior à escritura. Por quê? Primeiro, quem garante para você que a lista correta dos livros canônicos, dos livros inspirados, são os 66 da Bíblia protestante? Quem garante isso? Quem foi que escolheu quais livros são inspirados e quais não? Quem definiu isso? Quem decidiu, com muito trabalho, estudo, anos de concílios e discussão, quem foi que decidiu quais são os livros que devem ser tomados como inspirados ou não? Quem foi? Pense nisso. Quem fez isso foi a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que recebeu a autoridade de Jesus Cristo para fazer tal coisa. Então, se você crê que somente os livros da sua Bíblia são inspirados e mais nenhum outro, você crê que alguém definiu isso. E você crê na autoridade infalível de alguém que definiu isso, porque você não tem dúvidas de que todos os livros que você tem sejam inspirados ou não. E mesmo que fosse possível encontrar um único versículo na Bíblia que diga somente a Escritura é inspirada e essa é a lista dos livros inspirados. Lá, todos os livros inspirados. Mesmo que tivesse um texto bíblico dizendo tudo isso, o que não tem, ainda assim seria necessário que alguém, uma autoridade exterior à Escritura, reconhecesse a autoridade desse texto e dissesse, de fato, este texto é inspirado por Deus. Este texto é verdadeiro. Este texto é de fato escrito por um apóstolo, ou de fato escrito por um profeta, ou de fato escrito por um autor inspirado por Deus. Portanto, sola escritura não se sustenta. Você, protestante, também não crê no sola escritura, porque você crê que alguém definiu quais livros são inspirados e quais não.